Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir, e espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 8. Tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Judson Van de Venter. O principal dentre os pecados mais grave dos santos é ouvir sem fazer. Vance Havner. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que decidiram entregar tudo. Por exemplo, o tudo da viúva eram 2 moedas e ela entregou. O tudo de Abraão era Isaac e ele entregou. A lista segue com Enoque, José, Daniel, etc. E o principal exemplo bíblico de entrega é o próprio Deus. Seu tudo foi Jesus Cristo, a quem entregou por nós. Também temos na Bíblia exemplos de pessoas que se negaram a entregar tudo, como Caim, Balaão, Sansão e etc. E o principal exemplo bíblico de alguém que se negou a uma entrega completa é Lúcifer. Os exemplos são claros e as consequências também, tanto para a entrega total como para a entrega incompleta. Cada um deles compõe uma parte da história da redenção da humanidade. Seus exemplos são tão importantes que foram registrados no livro sagrado. O livro de Hebreus afirma que esses exemplos são como uma grande nuvem de testemunhas que pode nos ajudar a conseguir o seguinte objetivo: livrar-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Um dos exemplos mais profundos de entrega completa foi registrado por Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Ele tentava ajudar a igreja de Corinto a ser generosa e a se libertar do egoísmo e da ganância. Paulo poderia ter usado elaborados argumentos teológicos, mas ao invés disso, ele decidiu usar um exemplo de generosidade, pois generosidade gera generosidade. Ele apresenta o exemplo dos crentes da Macedônia e como a entrega de recursos materiais que eles fizeram era um reflexo da entrega completa da vida que já haviam feito a Deus. A Macedônia era uma região montanhosa, ao norte da Grécia. A primeira menção bíblica sobre a Macedônia está em Atos, capítulo 16, quando um homem aparece em uma visão a Paulo e lhe suplica dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Atos, capítulo 16, versículo 9. Lucas dá um relato detalhado das jornadas de Paulo pela Macedônia. Atos capítulo 16, verso 11, a Atos capítulo 17, verso 14. Paulo pregou em Filipos, a principal cidade macedônica. Nesta cidade, Paulo contribuiu para a primeira conversão da Europa, a de uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Várias vezes, Paulo menciona o sacrifício que os cristãos da Macedônia suportaram para suprir as necessidades próprias e as dos outros. Romanos capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 8, Filipenses capítulo 4. Os macedônios foram condenados ao ostracismo e perseguidos por acreditarem no Senhor Jesus. Muitos em condições similares operariam em um modo de autopreservação, mas não os macedônios. Eles estavam em profunda angústia, mas contribuíram para o alívio dos outros. Os cristãos da Macedônia, apesar de toda a prova, são descritos como tendo uma abundância de alegria em meio à tribulação, e essa alegria era vista em sua generosidade. Pare um pouco a leitura deste livro e leia 5 versos bíblicos que relatam a incrível entrega dos macedônios, registrada em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao verso 5. É muito importante
que você os leia para compreender os pontos que veremos a seguir. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo ressalta o fato de que os macedônios não eram apenas pobres, porém extremamente pobres. Era maravilhoso para o apóstolo observar que pessoas tão pobres poderiam ser tão generosas. Como a generosidade poderia ser tão grande naquela condição de pobreza? Para Paulo, isso era um milagre que ele só podia atribuir a Deus. O exemplo dos macedônios apresenta o seguinte desafio aos cristãos de outras partes e épocas: até que ponto estamos dispostos a entregar tudo o que temos e somos ao Senhor e à sua causa? Também nos leva a fazer as seguintes perguntas: como eles se tornaram uma igreja tão generosa que não precisavam de coerção para se entregar por completo? O que os fez rogar ao apóstolo que lhes fosse dado o privilégio de participar no ministério da generosidade? Qual era o segredo? Na verdade, não existe segredo na causa de Deus. Todos podemos viver uma vida de generosidade e vitória sobre o egoísmo. No entanto, o texto bíblico nos apresenta dois aspectos que se destacam na disposição de ofertar com generosidade. Eles tinham recebido a graça de Deus. Por natureza, somos egocêntricos e não queremos doar generosamente. E mesmo quando o fazemos, podemos ser motivados por intenções egoístas. Para dar a causa de Deus livremente, temos de encontrar a graça divina em Jesus Cristo. Compreender seu sacrifício na cruz por nós vai tocar as cordas invisíveis do coração, derretendo o egoísmo e o egocentrismo que residem lá. Somente quando vemos o Filho do Homem levantado por nós, somos atraídos para mais perto dele. Quando olhamos para o seu sacrifício, nossos corações serão movidos a retribuir, e o amor desperta amor. Seu amor vai impulsionar-nos a dar. Eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor. A razão pela qual muitas pessoas não doam generosamente é porque não têm realmente se entregado completamente ao Senhor. O segredo por trás da verdadeira doação se encontra na doação de nossa vida por completo a Ele. A razão pela qual os macedônios doaram, além das expectativas e além de sua capacidade, tinha a ver com esse fator. Eles haviam se entregado ao Senhor. A verdade é que só podemos doar generosamente, sejamos ricos ou pobres, quando nos entregamos completamente ao Senhor. Hoje temos que fazer uma séria reflexão e perceber qual é o nosso tudo que ainda não foi entregue a Deus. Para fazermos essa entrega completa, devemos sempre relembrar que Deus quer tudo. Temos a liberdade de entregar ou não entregar tudo, mas precisamos saber que qualquer uma das decisões trará consequências momentâneas e eternas. Veja, a viúva tinha toda a liberdade de guardar uma ou as duas moedas para si. O que ela possuía não era muito, mas a decisão de guardar ou entregar envolvia consequências. E ela tomou a decisão correta. Os macedônios tinham a liberdade de não serem generosos e apresentarem sua extrema pobreza como motivo da infidelidade, mas decidiram pelo caminho da fidelidade, apesar de sua pobreza. Com frequência, nossa tragédia é que em algum aspecto de nossa vida decidimos não nos entregar completamente a Cristo. De um modo ou de outro, reservamos algo que ainda não está à completa disposição de Deus. Ainda não chegamos ao ponto de fazermos o sacrifício definitivo, a entrega completa. C.S. Lewis
expressou essa ideia com as seguintes palavras. Cristo diz: dê-me tudo. Eu não quero um tanto de seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural. Vim para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos, todo o seu ser, e eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Por isso Deus quer o seu tudo. Ele quer reconstruir completamente o seu eu e dar um novo significado à sua vida. Com certeza, você irá gostar do resultado. Uma das músicas mais conhecidas no mundo cristão é Tudo Entregarei. Ela já foi cantada por milhões de cristãos ao longo de gerações, mas costumo dizer que essa é uma das músicas que mais deveríamos pensar antes de cantar. Nunca deveríamos abrir a boca para dizer tudo entregarei, sim, tudo entregarei, se essa não é realmente a decisão do nosso coração, se ainda não chegamos ao ponto da decisão de uma entrega completa. O autor da letra dessa música é Judson Van Deventer. Nascido em 1855, ele foi criado em um lar cristão. Aos 17 anos, aceitou Jesus como seu salvador. Formou-se em artes na faculdade de Hillsdale, no estado de Michigan, e teve uma carreira acadêmica bem-sucedida em sua área. Viajou extensivamente, visitando várias galerias de arte por toda a Europa. Tinha um grande potencial como compositor e, como músico, tocava 13 instrumentos. Ele conta como sua própria indecisão resultaria na escrita deste hino. Por muitos anos, estudei arte. Minha vida inteira foi completamente dedicada a perseguir este objetivo, e a coisa mais distante da minha mente era entrar para o serviço cristão ativo. Meu sonho era me tornar um artista excepcional e famoso. Depois de me formar na faculdade, estudei desenho e pintura com um conhecido professor alemão. Foi durante este período em minha vida que senti o Espírito de Deus me pedindo para desistir da carreira acadêmica e entrar no campo evangelístico, mas eu não queria ceder. Ainda tinha um desejo ardente de ser um grande artista. Esta batalha durou 5 anos. Finalmente, chegou a hora em que não pude mais aguentar e entreguei o meu tudo, meu tempo e meus talentos. Foi então que um novo dia surgiu em minha vida. Escrevi o hino Tudo Entregarei em memória da época em que, após a longa luta, eu havia me rendido e dedicado minha vida ao serviço cristão ativo para o Senhor. Assim, em 1896, Van Deventer tomou a decisão de abandonar tudo e se tornar um evangelista em tempo integral. Depois de sua entrega pessoal, trabalhou por anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Deus o usou poderosamente. Você sabe qual é o seu tudo que ainda não está completamente à disposição do Senhor? Hoje vamos conversar com Deus em oração e pedir que Ele nos deixe claro em quais pontos de nossa vida ainda precisamos fazer uma entrega completa. Liste a seguir alguns desses pontos que já estão claros para você e, em seguida, peça a ajuda de Deus para viver essa entrega completa. Este capítulo teve a narração de Tiago Pilar.